é o âncora esportivo da Rádio Jovem Pan. Vou conversar com o radialista Milton Neves. Milton, é verdade que quando o Santos perde você para de irradiar, não quer, joga o microfone pro alto? Não, ontem no terceiro tempo da Jovem Pan, o meu Santos perdeu do Botafogo. O Botafogo jogou com 13 jogadores e meio. E eu fiz um programa absolutamente normal. Quais são os 13 jogadores e meio? 10 jogadores inteiros, goleiro maravilhoso, back central Gotardo. Ou ele joga muito bem ou joga muito mal. Ele não tem meio termo. Ontem ele jogou muito bem. O Leandro é o melhor médio volante do Brasil hoje. O Túlio fala e faz gol. E esses são os 10 jogadores do Botafogo. Não, e o 11, né? Porque o goleiro... Não, eu citei o Wagner, 10. aliás, ele não tem cara de goleiro, não é impressionante? Não tem cara. Ele tem cara de PM aposentado, não tem? E o Marcos Adriano, lateral do Santos, me disse sábado no Pacaembu que ele jogou lá no Rio, no Flamengo, e que disseram para ele no Rio que o Wagner não enxerga à noite, não enxerga bem à noite. Depois do jogo já mudou o nome para Wagner Coruja, que foi o melhor em campo. Mas então deixa eu dar os 13 jogadores e meio do Botafogo. Por favor. 10 jogadores, os 10 jogadores que jogaram em condições normais. O meio é o Donizete, que jogou com uma perna só. Heróico Donizete. Jogou bem, quase fez 2 gols com uma perna só. É verdade. Aí já temos 10 e meio. 11 e meio, o técnico do Botafogo, Paulo Tuori, melhor técnico, me deu entrevista no Plantão Domingo da Jovem Pan ontem, monumental, um rapaz com a cabeça no lugar, entendo ser ele hoje o melhor técnico do Brasil. E os outros 2 jogadores para completar o grande elenco do Botafogo, que merecidamente ganhou o Campeonato Brasileiro, o Bandeirinha e o árbitro. Mas acho que eles jogaram no Santos também. Aquela bola que foi empurrada com a mão ali para fazer o gol. Aliás, o jogo é para ser 1-0 pro Santos, porque o único gol válido ele anulou, o gol do Camanducaia. O gol do Santos foi irregular. O Camanducaia não tava. Não, né? E o que dói é exatamente isso, Jô. Porque quando há um pênalti teórico, um pênalti na opinião de uma torcida foi pênalti, na outra não foi e tal, os comentaristas dividem, porque isso é absolutamente, não dá para definir mesmo, né? Porque muitas vezes para você foi pênalti, para outro não foi. No caso ali não. A ciência, a tecnologia, a matemática, a Rede Globo mostrou o tira-teima. O Camanducaia tinha condições plenas. E o árbitro, que é muito bom, isso dói menos na torcida do Santos, porque o árbitro é honesto. Ele é mineiro da cidade de Timóteo, eu sou mineiro de Muzambinho, eu conheço bem ele. Ele é um árbitro honesto, não houve má fé. Ele errou. Não há esquema. Ele errou nos 3 gols. E nos 3, o Santista tem que ter calma. O Botafogo mereceu ser campeão. Ele foi ajudado pela arbitragem ontem, como o Santos poderia ter sido ajudado. Mas não houve má fé, houve um erro de arbitragem. Tudo bem. Você não acha que o Santos jogou um pouco de salto alto? Não jogou. Inclusive, não. Essa é a única... Giovani não jogou? De jeito nenhum. Eu conheço bem. Eu, inclusive, eu estive sábado no hotel e no Pacaembu também. E eu sou muito ligado ao Santos. Eu conheço bem esses garotos. Eu sou muito santista. Eu sou o primeiro jornalista da Futebol Clube, mas depois eu sou santista. E eles são muito simples, como simples são os jogadores do Botafogo. Eu conversei com todos eles no ar. São jogadores muito humildes. E o Botafogo ganhou merecidamente, porque a arbitragem errou a favor do Botafogo, mas, repito, poderia ter errado a favor do Santos. Me explica uma coisa, Milton, você que é profissional da área, por que no futebol brasileiro o que a gente vê é o seguinte: um time vai à frente, faz um gol e recua. Aí fica desarvorado, toma um gol, vai à frente, aí o outro recua. Para segurar resultado. Por que fica esse negócio de tentar segurar resultado? Que quase o Botafogo se deu mal nessa. Porque se não é ali a mão santa do Cabo Wagner, ali que eu digo que é aposentado da BM. Ele não tem pinta de goleiro, mas é um goleirão. Mas é um goleiraço, porque tem umas 3 bolas ali, porque o Botafogo foi desarvorado. Uma hora com toda a competência técnica, né? Chega uma hora que o time ficou desarvorado. Bola que podia sair jogando ou passar era chutão para frente, chutão para o lado. Por que acontece isso, Milton? Olha, é bem psicológico isso, né? Porque tá 0-0 e você precisa ganhar o jogo, faz 1-0. Quando você faz 1-0, você quer segurar, porque os times são muito nivelados. Aí não dá pra segurar, porque quer dizer, deu ontem por acaso. Bem você vê com o Fluminense, por exemplo. Aliás... Você vê com o Fluminense, o que derrotou o Fluminense foi exatamente a sua vantagem, né? Mas o Fluminense... De poder perder por 2, aí o cara... Não, vamos segurar, porque 2 eles não vão fazer... E não sei o que, aí fazem 5. Mas há um consolo para vocês. O Fluminense nasceu para dar alegria para Paulista.
Em 76 foi assim com o Corinthians na invasão do Maracanã. E agora, domingo passado, 5-2 do Santos. Foi o maior jogo dos últimos anos. O Fluminense tem que ter orgulho. Para vocês, né? Então, o Fluminense tem que ter orgulho de ter dado tanta alegria para corintiano em 76 e para santista em 95. Inclusive, eu tenho até um presente para você dos jogadores do Santos. Eu estive com o Giovanni no Lorena Flat no sábado. Ele estava fazendo o que lá? Pintando o cabelo? Não, mas isso aí é algo que está sendo... Há muita injustiça em relação a ele. Ele é um rapaz muito humilde. Ele pintou a cabeça, não foi para comemorar o título que ainda... Foi um acidente? Não, porque ele tinha feito... Caiu num vidro de mercúrio cromo. Ele tinha feito uma promessa que se o time classificasse, ele ia fazer isso. Ele é um rapaz muito humilde. Você também pintou, você também fez uma promessa. Se ganhasse, eu ia pintar de vermelho, mas não ganhou, tô de grisalho mesmo, natural. Ia ficar uma gracinha de vermelho. Você que não dá certo pintar de vermelho. Eu estive com o Giovanni e ele falou assim, olha, diga pro Jô que eu não vou ao programa dele, eu não vou em programas esportivos e tal, porque eu sou tímido, mas no programa dele eu vou, porque o Jô é um gênio, mas só que agora eu não vou. Não vou porque eu tenho que atender a seleção brasileira. Mas ele mandou um presente para você. Mandou? Cadê? Deixa eu ver. Aliás, é um presente meu e da equipe esportiva da Rádio Jovem Pan. É um peixe de cartola. Do José Silvério, do Vanderlei Nogueira. Deixa eu ver. Tá aqui. Do Luiz Carlos Quartarolo. Porque, inclusive, o seguinte, viu, Jô? Antes de você abrir, eu queria só dizer o seguinte. Porque eu nunca tinha visto você, então eu não sei se eu acertei o número, mas é para você praticar o teu jogging, os seus 5, 10 quilômetros que você corre todo dia. E eu tenho a impressão que vai dar certinho. Puxa, uma camisa do Santos. E do teu... Bonitinho. Será que serve aí? Não, mas eu tenho uma do Pelé no tempo que o Santos ganhava campeonato. Serve direitinho aquela. Serve. E tá assinado aqui ao amigo Jô do Pelé. Não, mas tem a assinatura aí na frente também, olha aí, ó. Ao caro Jô Soares. Olha que maravilha. Todos os jogadores do Santos assinaram. Olha. E desculpe pelo 5-2. Mas eu não joguei. Eu não joguei. Quero ver o Giovanni cartar essa marra toda com eu ali de zagueirão, ali de back central. Quero ver. Entendeu? Giovanni é um dos maiores craques da atualidade. É o maior jogador do Brasil. E muito bem marcado ontem. Muito bem marcado pela defesa muito boa do Botafogo do Rio de Janeiro. Eu acho que é um dos maiores jogadores do Brasil. Eu não gosto de o maior. Não, mas ele hoje é o melhor. Hoje ele é o melhor. Ele é o Jô Soares do futebol brasileiro. E tem mais presente, os 4 diretores da Jovem Pan. Você sabe que na Jovem Pan antigamente mandava o Tuta. Hoje mandam 4, o Antônio, o Augusto, o Amaral e o Carvalho. É mesmo? São os 4 que mandam. Eles se reuniram. E o Tutinha, não manda o Tutinha? Não, só o Antônio, o Augusto, o Amaral e o Carvalho. Esses 4 que mandam lá. Então ele mandou esse presente pra você. Ele sempre foi muito bom aberto. Mas pera, Antônio, Augusto, Amaral e Carvalho é o Tuta pai. É o próprio Tuta. Então, e o Tutinha? Eu costumo dizer que os 4... O Tutinha é o do FM. Então, continua o Tuta. Foi o Tuta que mandou isso aqui? Ele comprou isso? Mandou buscar lá em... Com aquela munheca de samambaia em Geneve, mandou trazer pra você, direto de Geneve. Quando eu trabalhava na Record, ele me fez fazer 1 ano de programa de graça. Quando acabou 1 ano, ele falou, vou dobrar o teu salário. Acontece comigo isso também, até hoje. Olha só. Tinha que ser propaganda, claro. Você sabe que o Tuta... Agora eu vou contar as coisas do Tuta. O Tuta tinha uns radinhos, ele mandou comprar uma porção de radinhos. E ele tirava os outros canais, então só pegava a Jovem Pan. Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Um relógio. Olha só, Jovem Pan também. Que maravilha. Upa, Jovem Pan. Olha só. Rolex. Com um abraço da Antena 1 e da Eldorado. Ah, não, mentira. Olha, que beleza. Obrigado, Tuta, obrigado. Tuta é um amigo de muitos anos, um amigo fiel, um amigo... Ele que me revelou, me deu com o Fernando Vieira de Mello em 72, eu comecei na Jovem Pan. E depois, em 82, nasceu o Terceiro Tempo, quando o San Girardi, seu amigo também, foi para a Rádio Bandeirantes. Aí nasceu o Terceiro Tempo, que é o programa que eu faço na Jovem Pan, o programa que faz escola na comunicação esportiva do rádio a partir do estúdio. Porque até o Terceiro Tempo, o rádio esportivo profissional de estúdio era um goleiro reserva. Hoje, toda a rádio tem o seu Terceiro Tempo, cada um com nome diferente, prorrogação, toque derradeiro, jogo aberto, etc. e tal, mas todo mundo com a fórmula do Terceiro Tempo, uma criação do Tuta. Você, voltando à tua paixão de torcedor,
Todos os jogos do Santos você vê com essa imparcialidade que você está mostrando aqui, ou tem jogos que você fica absolutamente enlouquecido? Primeiro que eu sou absolutamente imparcial mesmo. Claro, não. Sou mesmo, eu sou jornalista, futebol clube, mas veja, o Grêmio, não houve um cronista esportivo gaúcho que não tenha torcido pelo Grêmio na final da Copa do Brasil e também lá em Tóquio. Claro. E numa célebre entrevista que o mestre Armando Nogueira me deu no lobby do Hotel Polo na Copa do Mundo em 90 em Roma, na Itália, eu perguntei: Armando Nogueira, cronista esportivo deve torcer e ser antiético? Ele respondeu: Milton Neves, cronista esportivo que não torce tem que mudar de profissão e ser setorista em ensaio de ópera. Não pode, Jô, você tem que se envolver. E no caso, numa briga sadia de Rio-São Paulo... E o Manduca o Armando é Botafogo. É um botafoguense e um mestre do jornalismo esportivo. Eu sei que você o admira, como todo mundo, todos nós que fazemos jornalismo esportivo o admiramos. Como então você tem que chegar e torcer mesmo. Não é que... veja bem, eu torci muito pelo Santos, e quem ouve a Jovem Pan sentiu isso, é claro. Criei o grito de guerra que a Jovem Pan, muito forte em São Paulo, acabou consagrando o Santos meu amor. Tanto é que ontem houve no Pacaembu, quem viu lá, o maior painel da história do futebol publicitário da Unicor, no entanto, com a minha assinatura e com o meu adesivo que a gente colocou 30 mil. Bira já ganhou um aqui. O Derico também. O Derico, ali, tá ali até. O Derico estava dizendo: como é engraçado você falar, eu só te ouço, nunca tinha te visto. O Bira, sabe que o Bira é santista em São Paulo, ele é Bahia em Salvador, né? Bahia? Bahia em Salvador, Botafogo no Rio de Janeiro. Botafogo no Rio de Janeiro, é Botafogo no Rio de Janeiro. Há muitos anos. Há muitos Desde anos. que eu vi Heleno de Freitas jogar. Aqui ele é Corinthians, né? Corinthians. É daquelas pessoas que tem um time em cada lugar. Na Rússia ele é Dínamo. Segunda-feira para ele lê o jornal assim: eu me dei bem na Polônia. Ih, perdi na Suécia. Na Bélgica, olha, empatei na Bélgica, olha aí. Fui mal na Rússia. Mas então realmente a gente fez uma festa muito grande pelo Santos, mas com todo respeito ao Botafogo. Claro. Fiz uma entrevista linda com o Paulo Autuori, um grande técnico, deu uma lição de vida esse rapaz. Aliás, eu gostaria de sugerir que ele viesse. Ele é brilhante. Ele já está pautado, mas agora só pro Os jogadores do Botafogo extremamente humildes, então houve um respeito total. Só houve uma figura negativa nessa final, o caixa d'água. O presidente da Federação Carioca, que disse ao plantão domingo da Jovem Pan, a mim ontem, ao Sérgio Orindi, que o Botafogo não ia entrar em campo. E a Jovem Pan, um canhão, uma grande audiência, porque o Santos ameaçava briga de bastidor. Não houve absolutamente nada disso. Se é que há alguma suspeita de bastidor, aconteceu por parte do Botafogo, porque o Ricardo Teixeira vem com a própria delegação do time do Botafogo para São Paulo. Não que isso influa em alguma coisa, mas ele poderia mudar de avião, poderia ficar no outro hotel, sabe? E ele foi... o que ele foi vaiado ontem, o que foi ofendido o Ricardo Teixeira, o que ele é odiado o Ricardo Teixeira aqui em São Paulo é um negócio muito sério. Então ele deixa a bola pingando. O julgamento do Wagner, jogador do Santos, foi feito, entre aspas, na calada da noite no Rio de Janeiro, na quarta-feira, na cara do jogo contra o Botafogo. Para de chorar, para de Mas chorar. Mas não é choradeira, é jornalismo. Porque eu estou dizendo, porque a vitória do Botafogo foi merecida. O Botafogo, eu tenho o maior respeito pelo Botafogo. O Botafogo e o Santos, enquanto foram fortes, o Brasil ganhou 3 Copas. Exato. E se fizermos, deixa eu até fazer uma escalação aqui, os 88 jogadores que deram as 4 Copas ao Brasil, se você fizer um levantamento, vai dar um combinado Santos e Botafogo. Quer ver? Claro. Vai dar Gilmar dos Santos, Carlos Alberto Torres dos Santos, ele que era levemente melhor do que o grande Djalma Santos, Mauro Ramos de Oliveira dos Santos e Nilton Santos do Botafogo. Zito dos Santos, e eu coloco o Clodoaldo de quarto zagueiro. Os melhores 11 dos 88 das 4 Copas. E o ataque com Garrincha, o Zito de volante e o Didi no meio campo. O ataque com Garrincha, com Jairzinho, Pelé, e na ponta esquerda você pode pôr o Zagallo, pode pôr o Amarildo, pode pôr o Paulo César Caju, pode pôr o Edu, pode pôr o Pepe ou o Gerson. O Rivelino não entra, porque não peraí. E o Gerson também. O Rivelino foi fantástico, o Tostão maravilhoso, mas no combinado Santos e Botafogo, eu só poria um jogador, o Romário. Porque o Romário, que por sinal não joga futebol há 1 ano e meio, não sei o que está vendo com ele, mas a última partida que ele jogou foi no Rose Bowl. O Tostão você não botava, que é um jogador que facilitou demais. Mas é que são 88, eu tenho que colocar 11, então eu prefiro fazer um combinado Santos e Botafogo, daí o meu respeito ao Botafogo. E eu só coloco o Romário, porque o Romário ganhou a Copa de 94 sozinho, como o Garrincha ganhou a Copa de 62 sozinho. Bom, eu conversei aqui com esse imparcialíssimo torcedor do Santos, grande radialista. Repita comigo, por favor. Santos, meu amor. Santos,
meu amor. Muito obrigado. Aí o Newton Santos em casa vai dizer, tá falando de mim, tá vendo? Até nessa hora. E eu tô trazendo para você, porque tem cara aí que vende 220 mil livros em 2 meses e fica contando vantagem. Eu vendi 550 mil revistas dessa aí e ninguém fala nada. Quanto é que custa? Custa 10 reais. Milton Neves, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.